Boa noite, gente. Vamos finalizar o nosso código de ética para a gente fazer um exercício final avaliativo. Vou tossir um pouco, provavelmente porque eu tô com a garganta inflamada, mas a gente vai conseguir finalizar isso hoje. Dos direitos, gente, nós falamos muito dos deveres, né? De vocês como profissionais de administração. Agora nós vamos ver os direitos de vocês. Artigo 4º. Para lembrar que eu estou na Resolução Normativa 537, estou acessando pelo site de vocês, tá? Do Conselho Federal de Administração. Inciso 1º. Direito do profissional de administração. Exercer a profissão independentemente de questões religiosas, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, condição social, orientação social ou de qualquer natureza discriminatória. Isso é o básico do básico, né, gente? Todo mundo pode ser um administrador, não pode ter nenhum tipo de preconceito para ser aceito no ramo de vocês. Inciso 2º. Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições, quando ao julgar indignas do exercício profissional ou prejudiciais ao cliente, devendo, nesse caso, dirigir-se aos órgãos competentes, em especial ao Conselho Regional de Administração. Como eu falei, vocês têm um Conselho Regional, né, de Minas Gerais, e o Federal. Vocês não precisam concordar com todas as resoluções, desde que vocês façam um requerimento por escrito e motive por que vocês não estão concordando e protocole no Conselho Regional de Administração aqui de Minas Gerais, para que providências sejam tomadas. Desde que essas falhas, gente, tornem indigna o exercício profissional do administrador ou prejudique o cliente de vocês. Não pode discordar por discordar, beleza? Inciso 3º. É direito do profissional da administração exigir justa remuneração por seu trabalho, a qual corresponderá às responsabilidades assumidas a seu tempo de serviço dedicado, sendo-lhe livre firmar acordos sobre salários, velando, no entanto, pelo seu justo valor. Receber uma remuneração digna pelo trabalho, né, gente? Ninguém pode receber menos que um salário mínimo, a gente sabe disso. E um profissional de administração, vocês, como futuros administradores, vão ganhar bem mais que isso, se Deus quiser. 4º. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho sejam degradantes à sua pessoa, à profissão e à classe. É um direito seu. Se recusar a exercer a profissão em determinados locais, caso esses locais não forneçam condições mínimas, né, para vocês atuarem. 5. Participar de eventos promovidos pela entidade de classe sob suas expensas ou quando subvencionados os custos referentes ao acontecimento. É um direito seu participar de evento, desde que você pague por ele. Por exemplo, é um exemplo disso quando eu falo que sob suas expensas, ou seja, é um direito seu para participar de um congresso, desde que você pague. Ou quando, a classe pague para vocês, mas isso raramente acontece. A OAB fala nos eventinhos de vez em quando, mas é muito pouco. 6º. É direito do administrador a competição honesta do mercado de trabalho, a proteção da propriedade intelectual sobre sua criação, o exercício de atividades condizentes com sua capacidade, experiência e especialização. Gente, isso aqui no mundo real não é bem assim, né? Essa competição ela costuma ser bem desonesta. Mas é um direito de vocês ter uma competição honesta no mercado. Capítulo 4º. Dos honorários profissionais. O que é honorário? Recebimento de vocês. Parte boa, din-din, para ficar todo mundo rico. Artigo 5º. Os honorários e salários do profissional de administração deverão ser fixados por escrito antes do início do trabalho a ser realizado, levando-se em consideração, entre outros, os seguintes elementos. Antes de você firmar um contrato de trabalho como administrador, você tem que saber quanto você vai ganhar. Se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4 mil, se vai ser 10. Isso tem que estar firmado por escrito. Isso está no código de ética de vocês. Não tem aquela de, depois a gente combina. Não, o código de vocês fala que tem que ser por escrito. E para a questão de fixação de valor.
vai ser levado em conta o vulto, né, a quantidade de trabalho, a dificuldade, a complexidade, pressão de tempo e relevância dos trabalhos a executar. 2. Possibilidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos paralelos, ou seja, se for exclusivo, né, vocês vão ganhar mais. 3. Vantagens de que do trabalho se beneficiará o cliente, as vantagens, né? A forma e as condições de reajuste, o fato de se tratar de locomoção na própria cidade ou para outras cidades ou estados do país, se for um trabalho que exige viagem, com certeza vocês vão ganhar mais. Sua competência e renome profissional. É óbvio que uma pessoa que tem um ano de formado não vai ganhar a mesma coisa de um profissional de administração formado há 10 anos, né? A partir do momento que você já tem um renome, você cobra mais por isso. A menor ou maior oferta de trabalho no mercado em que estiver competindo. Obediência às tabelas de honorários que a qualquer tempo venham a ser baixadas pelos respectivos conselhos regionais de administração como mínimo desejável de remuneração, ou seja, vocês têm que seguir a tabela de vocês. Artigo 6º. É dever do profissional de administração requerer remuneração condigna na forma do presente Código, evitando o aviltamento da categoria profissional, a banalização, pedir esmola, é isso que está falando. Vocês têm que saber se valorizar. Então, é dever de vocês requerer uma remuneração digna. Capítulo 5. Dos deveres especiais em relação aos colegas. Artigo 7º. O profissional de administração deverá ter para com seus colegas a consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade que fortaleçam a harmonia e o bom conceito da classe. Artigo 8º. Com relação aos colegas, o profissional de administração deverá 1. Evitar desentendimentos com colegas, usando sempre que necessário o órgão de classe para dirimir dúvidas, ou seja, você e outro colega têm um posicionamento diferente, um parecer diferente sobre uma questão muito importante. Vocês podem usar o órgão de classe para dirimir, diluir, esclarecer essas dúvidas. O órgão de classe está aí para isso. Tratar com urbanidade e respeito, né, com cordialidade, os colegas, representantes dos órgãos de classe, quando no exercício de suas funções, fornecendo informações e facilitando o seu desempenho. Na condição de representante dos órgãos de classe, tratar com respeito e urbanidade os colegas profissionais de administração, não se valendo dos cargos ou funções ocupados para prejudicar ou denegrir a imagem dos colegas. Ou seja, você tem uma função de chefia e você usa dessa função para denegrir o seu colega. Isso não pode, está proibido pelo código de vocês. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento do CEPA. Então, vocês têm que zelar pelo cumprimento. Caso vocês saibam de um colega que está descumprindo o código de ética de vocês, vocês têm a obrigação de ajudar a fiscalizar. Artigo 9º. O profissional de administração poderá recorrer à arbitragem do Conselho Regional de Administração nos casos de divergência de ordem profissional com colegas, quando for impossível a conciliação de interesses. Essa arbitragem aqui, gente, é como se fosse um juízo extrajudicial. Vai ter um árbitro, que é como se fosse a figura do juiz, e vai falar quem está certo, quem está errado. Capítulo 6. Dos deveres especiais com relação à classe. Aqui a gente falou aos colegas. Agora, a classe no geral dos administradores. Artigo 10. O profissional de administração deverá observar as seguintes normas com relação à classe. 1. Prestigiar as entidades de classe, propugnando pela defesa da dignidade e dos direitos profissionais, a harmonia e a coesão da categoria. Apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, participando efetivamente de seus órgãos representativos quando solicitado ou eleito, porque tem várias comissões dentro do Conselho de Administradores. Vocês podem participar disso por indicação ou por eleição. Aceitar e desempenhar com zelo e eficiência quaisquer cargos ou funções nas entidades de classe,
justificando sua recusa quando achar-se impossibilitado de servi-las. Quando você não puder assumir um cargo, você tem que justificar por que você está recusando. Você recebe um convite do Conselho Regional de Administração. Você simplesmente não pode falar que você não quer. Você tem que justificar por que você não quer. Na prática não é bem assim não, né, gente? Mas a gente tem que saber o que a lei aqui fala para vocês. Difundir e aprimorar a administração como ciência e como profissão. Ah, esqueci de contar para vocês. Na verdade, não tô contando, né? Tô aqui gravando um áudio, mas vocês vão escutar. Eu tô fazendo administração. Eliminei algumas matérias, eu já comecei no segundo período. Começa agora em agosto, já no segundo período direto. Cumprir com suas obrigações junto às entidades de classe das quais participar. Acatar e respeitar as deliberações dos Conselhos Federal e Regional de Administração. Capítulo 7º. Da fixação e gradação das penas. Vamos ver agora quais são as penas para quem violar o Código de Ética. Artigo 11. A violação aos preceitos e regras do presente Código importa na aplicação das seguintes penas, garantida a ampla defesa e o contraditório. Você pode ser acusado, mas você tem o direito condicional de ampla defesa e contraditório para se defender no processo administrativo. Então, primeira pena, advertência escrita e reservada, ninguém fica sabendo. 2. Censura pública, as pessoas vão ficar sabendo. Suspensão do exercício profissional, por exemplo, 6 meses de carteirinha suspensa. Cancelamento do registro profissional, você deixa de ter o título de administrador. Parágrafo 1º. Está sujeita ao reexame pelo Conselho Federal a decisão que aplicar as penalidades previstas no inciso 3 e 4 desse artigo. Se você, no seu Conselho Regional, aqui em Belo Horizonte, receber uma pena de suspensão do exercício profissional ou cancelamento do registro profissional, o Conselho Federal, quando você recorrer, pode reverter essa pena. Parágrafo 2º. Os recursos contra decisões proferidas em sede de processo ético disciplinar serão regidos pela disposição do regulamento do processo ético-disciplinar editado pelo Conselho Federal de Administração. Ou seja, tem um código, um processo, como que vai se dar esse processo administrativo ético-disciplinar. É uma lei própria de vocês. Artigo 12. As sanções previstas no artigo anterior poderão ser mitigadas, ou seja, diminuídas ou majoradas, aumentadas, quando comprovadamente existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes do fato. Parágrafo 1º. Considera circunstância atenuante. Quais são as circunstâncias que vão diminuir a sua pena? Aplicáveis exclusivamente às sanções previstas nos incisos 2 e 4 do artigo anterior. O que é 2 e 4? Censura pública e cancelamento do registro profissional. Vamos ver os atenuantes. A ausência de punição anterior, ou seja, você vai ser, entre aspas, um réu primário. Infração cometida sob coação ou em cumprimento de ordem superior. Você fez uma coisa errada, mas você tem uma, entre aspas, desculpa que foi seu chefe que te obrigou ou você estava com uma arma na cabeça. Retratação voluntária que guarde proporcionalidade com o ato praticado. Você fez uma coisa errada, mas você foi lá por livre e espontânea vontade e antes daquilo se tornar público, você se retratou. Ninguém te obrigou a retratar, você retratou voluntariamente. Parágrafo 2º. Considera-se circunstância agravante. O que vai piorar a sua vida? Letra A. Ter o profissional sofrido sanção de natureza ético-disciplinar no âmbito do sistema CFA e CRA. O que é CFA? Conselho Federal, Conselho Regional, nos últimos 5 anos. Ou seja, você não é, entre aspas, réu primário. Nos últimos 5 anos você já teve processo ético-disciplinar ou no Conselho Federal ou no Conselho Regional, então isso vai agravar a sua pena, quer dizer que você não é flor que se cheire, você já deu problema. Artigo 13º, artigo 13, 13º é hoje. Artigo 13, imposição das penas, a imposição das penas obedecerá à gradação do artigo 11. O que é gradação? Primeiro, advertência, depois censura, depois suspensão, depois cancelamento. É gradativamente,
Não é porque você teve um errinho que do nada já vai para o cancelamento. Vai sendo gradativamente. Parágrafo 1º. A advertência reservada, né, que é aquele primeiro lá do inciso 1º, será confidencial, sendo que a censura pública, a suspensão e o cancelamento de registro serão publicados no Diário Oficial da União, bem como no site do respectivo Conselho Regional. Ou seja, isso aqui vai ficar só entre você e o Conselho. Esses três aqui, ó, geral vai ficar sabendo. Publicado no Diário Oficial. Parágrafo 2º. Em caso de cancelamento ou suspensão do registro, o infrator fica obrigado à devolução da carteira de identidade profissional no órgão de classe. Artigo 14. As sanções constatarão obrigatoriamente no registro do profissional. A gente tem uma carteirinha, um caderninho. Tudo que você sofrer de penalidade vai ficar no seu registro para sempre. Artigo 15. A advertência é aplicável nos casos de... Quando se aplica a advertência? Que é este daqui. Inciso 1º. Quando que se aplica? Na violação de deveres e regras fundamentais desse Código, infrações definidas nos incisos 1 a 9 do artigo 3º. Depois vocês vão lá no artigo 3º, e lê aqui, ó, 1 ao 9, beleza? Cadê? Perdi. A censura é aplicável nos casos das infrações definidas nos incisos 10 a... Nossa, eu sempre confundo esse número aqui. A 14 do artigo 3º. Então, o artigo 3º, nesses incisos, é aplicada a censura. A suspensão, que é mais grave, é aplicada nos incisos do artigo 3º, do 15º, né, no 15 ao 18. Depois vocês vão lá para vocês lerem quais são. Parágrafo único. A pena de suspensão será aplicada pelo prazo de... Quanto tempo vocês vão ficar suspensos? Vão não, né, gente? Vocês não vão passar por isso. 6 meses a 1 ano ao profissional que demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão. Vocês podem ficar de 6 meses a 1 ano. De 1 a 5 anos ao profissional que no âmbito da sua atuação for responsável na parte técnica por falsidade de documento ou por dolo em parecer ou outro documento que assinar. É uma coisa muito mais grave, né, gente? Por isso que vão ficar suspensos de 1 a 5. E o cancelamento é aplicável nos casos de infração definida no inciso 19 do artigo 3º. Esse vale a pena a gente ver. É 19. Cadê, gente? Perdi aqui. Artigo 3º. Ó, X. Gente, peraí. Tô sem óculos. Qual que é o inciso? Isso. Aqui. Exercer a profissão quando impedido por decisão do sistema, do Conselho Federal ou do Conselho Regional. Essa é a única hipótese que o registro de vocês vão ser cancelado. O código vai ser, né? Vão ser ótimo. Que o registro de vocês vai ser cancelado nessa hipótese aqui, se vocês exercer a profissão, mesmo impedido por uma decisão transitada e julgado dos conselhos de vocês. O Código dos Advogados é bem mais rígido nesses casos. Por bem menos a gente já perde a carteirinha.
Outro caso que o cancelamento é aplicado: reincidência na mesma infração praticada dentro do prazo de 5 anos após a primeira. Ou seja, você fez uma coisa errada, qualquer um dos incisos, e dentro de 5 anos você volta a fazer a mesma coisa errada, aí o cancelamento ele é aplicável. Das disposições finais. Artigo 19. As regras do processo ético serão disciplinadas pelo regulamento específico, igual eu falei para vocês. Vocês têm um código de processo de conduta, né? Vai ser regulado por esse código. Artigo 20. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Administração manterão as comissões de ética e disciplina, respectivamente, objetivando o resguardo e aplicação do CEPA. Para se aplicar o código, tem as comissões de ética e disciplina para resguardar o código. Artigo 21. O profissional de administração registrado no Conselho Regional de Administração poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de Administração quando atingido pública e injustamente no exercício da sua profissão. Desagravo público, gente. Por exemplo, você foi humilhado por um colega e isso se tornou público, você se sentiu muito chateado, muito humilhado. Você pode pedir para o conselho tomar as suas dores e obrigar essa pessoa, que também seja administrador, a te pedir desculpa. O desagravo é um pedido de desculpa público, que é amplamente divulgado. Artigo 22. Esse código entra em vigor 45 dias após a data da sua publicação. Ele já está em vigor, então, há muito tempo, que ele é de março de 2018. Revoga-se o Código de Ética dos Profissionais de Administração, aprovado pela Resolução Normativa 393 de dezembro de 2010. Ou seja, o código que vigorava era o de 2010. Ele foi revogado porque agora o que vale é esse código de 2018. Bom, gente, desculpa falar correndo assim, mas senão o YouTube não deixa eu subir a aula e vocês não estão querendo participar da aula ao vivo, né? O quórum tá bem pouco. Eu vou fazer o exercício avaliativo de vocês. Não deixe de me enviar até amanhã, meia-noite, tá bom? É o prazo de vocês. Beijo, qualquer dúvida eu tô aqui.